Tá, massa. Pessoal, essa é mais uma videoaula de História com o terceiro ano C, e hoje a gente vai estar começando o conteúdo de ditadura militar. Esse conteúdo é um conteúdo fundamental e é um dos que são mais marcantes para mim como professor, e que significam mais para a gente entender a nossa história política do presente, entender como o Brasil se torna esse Brasil que a gente está vendo aí hoje em dia, e como os militares contribuíram muito negativamente para a construção dessa história. Tá? Eu acho isso fundamental. A história, como eu sempre gosto de dizer, é a única disciplina de ensino médio que vai permitir vocês terem acesso direto à política. A geografia ela vai dar um pouquinho mais a ênfase na geografia física e tal, faz com que isso se perca um pouco. História não, história é completamente política all the time. Um minutinho que tem alguém falando aqui comigo no WhatsApp para pedir. Não é nada. Então, história política all the time, o tempo todo. E isso vai influenciar, o estudo de história vai influenciar diretamente nas nossas perspectivas sobre a sociedade contemporânea e como a gente vai modificando os nossos comportamentos, fazendo nossas opções, nossas escolhas políticas. Tá? O conteúdo de ditadura militar, em especial. Perdão, viu, pessoal? Deixa eu silenciar o WhatsApp aqui, desativar o som do site. Tem alguém me pedindo para entrar aqui. Um minuto. Segundinho, viu, pessoal? Desculpem que ficar gerenciando a entrada e ao mesmo tempo é complicadíssimo. Filha, foi você que mandou Aline? Alô? Não consegui, não. Cara, tá travando, velho. Tá travando muito meu computador, que lixo. Filha, foi você que estava me pedindo agora para entrar, que falou no... Foi eu, prof. Tá certo, então tudo bem. Certo, porque atualizou o meu aplicativo do celular e não estava querendo pegar o link, não. Eu tive que ligar o notebook nas carreiras. Não, sem aperreio, não se preocupe com isso não. Eu estava dizendo aqui para os meninos que o conteúdo de ditadura militar é um conteúdo que influi muito na nossa vida política contemporânea. Ele está dialogando sempre com as escolhas políticas que a gente faz no presente. São discursos que ainda estão vivos, memórias de pessoas que ainda convivem conosco cotidianamente. São memórias muito duras, porque tem coisa que você não pode apagar da história. Você pode esquecer determinadas escolhas políticas, mas você não pode esquecer um assassinato, você não pode esquecer um estupro, você não pode esquecer da tortura. Esse tipo de coisa fica para sempre, sabe? E ao mesmo tempo em que fica para sempre com pessoas que estão no convívio cotidiano conosco. Pessoas que estão aí livres, tá? Nunca foram condenadas, que passam aí como cidadãos de bem, incólumes. E isso tem muito a ver com as escolhas que a gente fez ao fim da ditadura militar, como a gente escolheu se comportar, como a gente tolerou determinadas coisas. Porque, assim, você vê o que o Bolsonaro fala hoje em dia sobre a ditadura militar, ele fala isso desde 89, certo? O Ciro Gomes, que foi deputado constituinte e pegou aí depois o Bolsonaro, quando ele estava iniciando na política nacional, né? Já faz muito tempo que o Bolsonaro está sendo eleito deputado, e o Ciro dizia lá na década de 90 que o Bolsonaro devia ser preso pelo que ele falava.
Mas se foi tolerando, e hoje parece que é um discurso normalizado a apologia à ditadura militar, a apologia à tortura, a apologia à morte, a ocultação de cadáver. Então, são todos debates que a gente se furtou a fazer, porque eram debates incômodos, porque eram debates complicados e espinhosos, de fato eram debates complicados e espinhosos, continuam sendo debates complicados e espinhosos, mas creio eu que quanto mais a gente se furta a fazê-los, quanto mais a gente se esconde de fazê-los, pior fica a nossa circunstância de vida, pior fica a nossa situação. Então, é ponderando sobre isso que essa aula tem essa carga muito política, de muito contato com o nosso presente, tá bom? Então, só para antecipar para vocês, espero que ninguém fique chateado com nenhum discurso aqui, não é nada absoluto, é uma apresentação de uma leitura do professor do processo histórico, tá? Então, parte de minha perspectiva, eu estou assumindo isso, é minha forma de contar essa narrativa sobre o passado. Existem outras formas, existem formas canalhas, mentirosas e escrotas de contar a história desse passado. Se vocês fazem opção por essas, tudo bem. Cada um tem o seu caminho. E existem opções que são divergentes da minha, mas não são canalhas escrotas. E aí, bem, são caminhos a se decidir. Vocês não obrigatoriamente têm que pensar como eu. Mas tem certos pontos que são fulcrais para a gente, de fato, trabalhar com o passado, honrando a memória de quem foi morto, honrando a memória de quem foi torturado, honrando a memória de quem foi estuprado, sabe? Então, tem momentos que a gente não pode abrir mão de certas considerações. E é isso que eu quero que vocês tenham dimensão, porque o tópico ditadura militar no Brasil é realmente muito difícil. E a gente tem que ultrapassar ele dentro desse cenário de dificuldade. Primeiro de tudo, como é que os militares chegam ao poder? A gente já falou, aula passada, quando a gente estava discutindo o governo João Goulart, que se criou no Brasil uma ideia de ameaça comunista, que o João Goulart era um maldito comunista. Cadê? Deixa eu marcar aqui. Meu computador está muito lixoso, pessoal, muito mesmo. Só uma dúvida, professor. O senhor acha que pode cair ditadura militar com Bolsonaro no poder? Tipo, então, isso eu disse ano passado aos meus alunos que não ia cair. Eu apostei ano passado que não iria cair ditadura militar no Enem. E, de fato, ano passado não caiu ditadura militar. Só que desse Ministério da Educação e de fralda de criança, a gente não consegue esperar muito boa coisa, né? Como é um ministério novo, recente, assim, em tese as provas do Enem já deviam estar feitas, mas não estavam, a prova foi adiada, tudo mais, o mar de incertezas é muito grande. Se fosse apostar pelo governo em si, eu apostaria que não ia cair. De novo, ditadura militar. Mas como é um Ministério da Educação novo, e é um ministro que não se exibe tanto quanto o Weintraub, é difícil ter uma dimensão clara do que ele pensa e como ele está coordenando sua equipe para a preparação do Enem. Então, na dúvida, velho, estude. E mesmo que não fosse cair, a gente ia ter aula disso, porque eu acho uma das aulas mais importantes para se formar como cidadão mesmo. Eu acho que nenhuma outra tem o peso político que essa aula tem. Nem a aula sobre redemocratização é tão importante quanto essa. Enfim, estude. Realmente não dá para apostar agora, não. Ano passado tinha como apostar com clareza, agora é muito difícil. Eu acho estranho, pausa aqui, parênteses, eu acho estranho até que a prova do Enem vá ser mantida para janeiro. Acho muito estranho mesmo. Porque não tem vacina ainda. Em janeiro não tem vacina, não tem imunidade. Como é que vai fazer essa prova
trancando meio mundo de gente em salas com ar-condicionado, muitas estruturas de universidade que abrigam o Enem só tem sala com ar-condicionado. Para fazer o quê? Tem que se pensar nisso aí. Mas, bem, voltando. Diante da conjuntura do governo João Goulart, é criado no Brasil um pensamento, principalmente influenciado pela mídia brasileira, de que existe uma ameaça socialista no Brasil, em que o Brasil de João Goulart está se aproximando da União Soviética e se afastando dos Estados Unidos. E é esse discursinho de ameaça socialista, de que comunista come criancinha, literalmente e fisicamente, assim, olha, cortando pedaços no café da manhã, é esse tipo de discurso escroto e mentiroso que os meios midiáticos brasileiros ajudam a divulgar, que vão justificar o golpe militar, ou melhor, o golpe cívico-militar de 64. Não aceito, isso aí definitivamente eu não aceito, tá? Se você for falar na minha frente, eu vou dizer que você está mentindo, que você está equivocado. Não aceito que esse movimento seja chamado de revolução. Tanto tecnicamente o termo revolução é errado, porque revolução pressupõe a vinda de um elemento externo ao Estado para modificar a estrutura estatal, como o movimento não foi revolucionário, ele foi reacionário, tá? Ele puxou para trás, ele não transformou, ele regrediu. A ditadura militar foi uma regressão da vida política brasileira, tá bom? Então, tecnicamente não é correto, o correto é o termo golpe, porque os militares são uma força interna ao Estado. Se é de dentro do Estado, você não faz revolução, você faz golpe. E também a perspectiva de transformação não está dada aí de forma alguma. Então, é só uma forma de tentar uma nomenclatura mais afável para o movimento, e geralmente feita essa escolha por quem defende a ditadura militar, tá? A escolha do termo Revolução de 64. Não uso esse termo, acho ridícula essa proposta, e para mim o nome é golpe de 64, tá bom? A justificativa para o golpe é a manutenção da ordem interna do país. Isso é muito importante, porque a gente vai ver que os militares vão se valer desse discurso para antagonizar como inimigos da nação qualquer um que fosse opositor, tá, da doutrina de direita que se coloca com a ditadura. Ou seja, os movimentos de esquerda, os movimentos sociais vão ser todos realmente criminalizados por, sei lá, lesa pátria, o crime contra a ordem pública, contra a nação. Esse discurso de manter a ordem, manter a estabilidade política interna, então foi muito alinhavado pela ditadura. E essa ditadura vai receber apoio das elites brasileiras, isso é importantíssimo que a gente destaque. As elites brasileiras endossaram a ditadura militar. Estamos falando aí de banqueiros, latifundiários, tá? Grandes industriais, setores da classe média, a imprensa brasileira, até o momento em que começou a morrer jornalista e a haver censura nos meios midiáticos mais, como é que eu posso dizer, mais mainstream, não era só censura a jornal de esquerda, o partido, não vou chamar partido, não, a imprensa brasileira, tá, apoiou enfaticamente a ditadura militar. O senhor Roberto Marinho, dono da Rede Globo, apoiou enfaticamente a ditadura militar contra João Goulart. Lógico, e aí houveram, depois do fim da ditadura, vários aí editoriais se desculpando, dizendo que foi um erro, tudo mais, mas a galera apoiou e endossou a ditadura militar, sim. E outro grupo, religiosos, para a gente ver que realmente pessoas, e assim, eu sou um camarada que é agnóstico, né, mas pessoas não são o divino de fato, tá? Pessoas que se dizem representantes do divino, elas erram. E eu posso dizer com profunda certeza que qualquer um desses aqui que apoiou a ditadura militar errou. Errou grosseiramente contra a humanidade de fato, contra a política de fato, contra a pátria, tá?
inclusive os religiosos que endossaram esse golpe. E houveram muitos. Poucos foram os que se levantaram contra o golpe militar ou a ditadura militar, como, por exemplo, o Dom Helder Câmara mais tarde faria. Por que se diz golpe cívico-militar? Eu gosto de destacar, pessoal, a participação de grupos organizados da sociedade civil nesse golpe. Como diz o trabalho cinematográfico, que é praticamente um tratado sobre a civilização brasileira, o Muito Além do Cidadão Kane, vários empresários chegaram a financiar, de fato, a tortura a elementos ditos como subversivos da sociedade brasileira. Alguns até gostavam de assistir interrogatórios e cenas de tortura. A tortura no Brasil que foi uma das mais avançadas no mundo, certo? Os brasileiros fizeram escola, ensinaram a outros países como fazer tortura. Muito cruel a forma como se tratava aqui os prisioneiros da ditadura militar, e especialmente macabro que essas formas de tortura tenham dialogado com torturas lá do tempo colonial, relacionadas aí à escravidão. Diz muito sobre o aparelho repressivo brasileiro, para que ele estava treinado, em que se utilizava ele historicamente, a quem ele estava destinado, sabe? E como ele se manteve durante muitos anos quase que imutável. Então, a gente fala desse golpe como golpe civil ou golpe cívico-militar por conta da participação desses elementos da sociedade civil que, além de estimular, financiaram propriamente a ditadura militar e também os eventos de tortura, morte, estupros que a ditadura promoveu. Esses camaradas aqui foram os ditadores militares do Brasil, tá? Entre 64 e 85 tivemos 5 ditadores. E o Figueiredo. Dentre eles fica bem difícil, de fato. Cada um tomou decisões e permitiu a continuidade desse movimento no Brasil de uma forma pior do que o outro, tá? Enfim, estão conseguindo acompanhar? Tá dando trava aí quando eu falo, alguma coisa do tipo? Travou pra mim agora, mas já voltou. Agora voltou. Tá, mas você perdeu alguma parte? Não, você tava falando o nome dele, dizendo que não tinha como dizer quem é um pior que o outro, foi? Exatamente, não tem como dizer quem é o pior canalha. Eu estou perguntando porque está dizendo aqui que eu perdi a minha conexão. Isso é um inferno, né, velho? É AD inimigo dos professores, né? É foda. Com certeza, velho. Com certeza é inimigo dos professores. Passo muita raiva com essa tecnologia. Vocês já estão me escutando de novo? Eu já. Beleza. Estão vendo a apresentação? Então, sim. Sim? Eu vou seguir, então. A gente vai falar governo a governo para a gente saber o que cada um desses camaradas que... Camarada é um termo horrível. Cada um desses bandidos que estiveram no poder. Ah, não, velho. Ah, não. Eu vou cortar minha câmera aqui, viu, pessoal? Que tá caindo direto. Talvez seja a câmera esteja atrapalhando. Vocês conseguiram acompanhar a apresentação para mim é o suficiente. Todo mundo está escutando? Sim, sim, sim.
Ó, tirei a câmera porque realmente estava dando errado aí. Aí vamos ver se sem a câmera eu consigo pelo menos manter. Então, a gente vai acompanhar aqui o que cada um dessas pessoas que estiveram no poder fizeram. Porque me falta termos para utilizar para esse tipo de gente, sabe? De qualquer forma, o Humberto Castelo Branco, que é o camarada que vai dirigir o golpe militar e que vai ser eleito o primeiro dos presidentes desse contexto, ele vem mais para ali acabar o mandato do Jango na expectativa, no pensamento da classe política brasileira. Ele é o que a gente chama de militar moderado. Muito se fala que o Castelo Branco ele assume a frente desse movimento para impedir que a linha mais radical dos militares chegue ao poder diretamente. A linha mais radical representada justamente pelo Costa Silva, que é uma figura extremamente nefasta. Não que o Humberto Castelo Branco não seja, mas ele de fato é mais moderado. Inclusive o pessoal, os historiadores, tendem a chamar o grupo de militares que está associado a ele de Sorbonne, tá dizendo que eles são os militares. Sorbonne Aí, a é. apresentação de slide, professor. Ai, que inferno doido. Vou colocar aqui. Espera um minuto. Desculpem aí pelos contratempos, pessoal. Realmente não é intencional, não. E aí, tá pegando? Tá sim, prof, voltou. Beleza, vamos lá. O pessoal chamava, os estudiosos chamam o grupo do Castelo Branco de Sorbonne, como se fosse uma referência à Universidade Francesa, né? Para dizer que eles eram mais intelectuais. E, de fato, esse grupo defendia uma ditadura que simplesmente afastasse, um golpe que simplesmente afastasse o João Goulart do poder e que em breve reentronizasse, colocasse de volta o regime democrático, abrisse para a democracia muito rapidamente, que não era um projeto desse grupo a manutenção de um Estado ditatorial por muito tempo, tá? Mas, de qualquer forma, eles vão organizar algumas mudanças na estrutura política brasileira. Por exemplo, a criação dos atos institucionais, que são espécies de decreto-lei do presidente da República que tem valia sobre a Constituição. Esses atos institucionais, eles vão alterar o número 1 e o número 2, vão alterar a lei eleitoral brasileira e vão permitir o bipartidarismo no Brasil, com a criação aí de só 2 partidos, todos os outros ficaram proibidos. Um partido era a Arena e o outro partido era o MDB. A Arena é Aliança Renovadora Nacional, desculpe pelo pigarro, é um agrupamento mais ligado ao governo, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que hoje é MDB de novo, foi PMDB e depois voltou a ser MDB, é Movimento da Democracia, eu já disse, né? Movimento Democrático Brasileiro. Que é um grupo mais ligado a uma suposta oposição, mas que na realidade está sempre dialogando com os interesses do governo. É como se dizia na época, era um partido do sim e outro partido do sim, senhor. Tá? Na política externa, Castelo Branco faz um alinhamento incondicional ao apoio aos Estados Unidos e implementa uma nova Constituição em 67, uma Constituição muito mais repressiva, muito mais autoritária e que legitima o papel das Forças Armadas como um elemento regulador da vida política nacional. Dentro desse aspecto de transformações legais, a gente vai ver que o Castelo Branco vai pôr em prática a Lei de Segurança Nacional. Essa lei, ela delimita
o uso da força militar, Lei de Segurança Nacional, ela delimita o uso da força militar contra os cidadãos brasileiros. Ou seja, a partir de então, se pode usar o exército para atacar cidadãos nacionais, o que é uma aberração, se vocês bem concordam comigo. Como é que eu vou usar minhas forças armadas para atacar os cidadãos? É um contrassenso. As forças armadas são feitas para defender a pátria de inimigos externos, tá? Para questões internas, tem a polícia. Então, com o discurso que, na realidade, o Brasil estava infestado de inimigos internos, os comunistas, os socialistas, que seriam, assim, como é que eu posso dizer, agentes da União Soviética ou agentes do comunismo internacional contra a soberania brasileira, a Lei de Segurança Nacional vai colocar em prática essa possibilidade de realmente combater, tá, o cidadão com as Forças Armadas, com o aparato militar no Brasil. Ora, isso não é possível em um Estado democrático pela evidente organização e força superior das Forças Armadas em relação aos cidadãos, qualquer que seja o nível de organização dos cidadãos. Os cidadãos podem ser até uma milícia, mas ainda assim as Forças Armadas são muito superiores em sentido de equipamento, de treinamento, de contingente. Então é um absurdo completo. Não tem nenhum sentido. Tudo para combater o que se chamava de subversivos, tá certo? Aí esse pessoal ligado à esquerda, nem sempre a esquerda revolucionária, qualquer esquerda. Há um discurso muito forte em alguns historiadores de direita que justificam a ditadura militar como um combate à luta armada no Brasil. Dizem que, por um lado, a esquerda estava organizando a luta armada e tinha endereço essa luta armada realmente é um golpe revolucionário aí por parte de setores da esquerda. E, portanto, faria sentido a existência da ditadura. É uma inverdade completa. A gente vê que, de fato, vai haver uma radicalização à esquerda dos movimentos populares durante a ditadura militar, mas ela se dá principalmente em decorrência do ato institucional número 5, que é um cerceamento das liberdades políticas de forma mais enfática e que dão a impressão no cenário político que a única saída para a esquerda, de fato, se manter dentro da política é partir para uma tentativa desesperada, tá, de iniciar uma revolução contra a ditadura militar. Foi a única alternativa na decorrência aí do aparecimento de vários cenários de tortura, de aprisionamento sem justificativas, de prisões sem direito a habeas corpus, sem direito à defesa. Então, todo o aparato repressivo que se inaugura no Brasil em 68, o chamado golpe dentro do golpe, vai fazer com que exista realmente aí também uma radicalização do outro lado, uma radicalização da esquerda na tentativa aí de conseguir respirar de alguma forma na política nacional. Tá certo? Certo. Todo mundo entendendo? Alguma dúvida? Não, de boa. De boa, né? Também com Castelo Branco, a gente vai ter a criação do Serviço... que droga. Do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que é basicamente um órgão que servia para a vigilância política de cidadãos brasileiros. Era um sistema de espionagem, mas não era uma espionagem contra ataques terroristas do exterior, contra a sabotagem industrial, é uma espionagem contra o próprio cidadão brasileiro, para vigiar aí pessoas que tinham relação com a esquerda. E aí a gente fala qualquer pessoa de fato, tipo Caetano Veloso. Qual é a importância revolucionária de Caetano Veloso, meu amigo? Qual a justificativa para prender Caetano Veloso durante a ditadura? Eu vou repetir, Caetano Veloso, com aquele físico dele,
aquele porte de guerrilheiro que ele tinha. Meu amigo, tá entendendo? Então é esse tipo de coisa. Raul Seixas, Chico Buarque, realmente era um serviço aí para acompanhar pessoas que tinham um potencial de fazer discursos políticos pró-democracia que incomodavam esse regime. Eram pessoas críticas ao regime que eram vigiadas aí pelo Serviço Nacional de Informação. Não era já aí uma vigilância a potenciais revolucionários. De fato, era uma vigilância total na sociedade contra qualquer pessoa que pudesse tecer um discurso crítico ao movimento da ditadura. E aí a gente tem o governo Costa e Silva. O Castelo Branco, misteriosamente, como tudo no Brasil, muito misterioso, vai ter o seu avião caindo, tá? O avião, o helicóptero que ele tá, cai, ele morre. Brasil, né? Cai muito helicóptero. Eu nunca vi. Eu acho que o Brasil, dos Muita países do falha mundo, nos helicópteros, né? dos países do mundo, é o país que tem mais índice de acidente com político em helicóptero. Nunca vi, não. É uma coisa fantástica. E o Castelo Branco, como eu disse, era da Sorbonne, então ele era desse grupo que tinha uma ideia de fazer uma intervenção rápida, mas depois sair do poder e restabelecer a democracia. Ele acaba morrendo, né? Não consegue passar de volta para os civis o poder político, como era esperado, e os militares conseguem fazer mais um presidente, o Costa e Silva. O Costa e Silva era um cachorro louco, era um completo desvairado. Ele não chega a ser imbecil como o Médici. O Médici é imbecil de verdade. É um cara completamente idiota. Era Juca Chaves, humorista da época, até fazia piada. Como é que você reconhece um idiota? Você mede-se da cabeça aos pés para colocar o presidente Médici, ou o ditador Médici, melhor falando, como esse imbecil. Então, o Médici realmente era um idiota. Não tem outra coisa para falar sobre ele, não. Mas o Costa e Silva, na verdade, era algo mais assim violento, era aquela coisa da sanha, da sanha violenta, sabe? Ele é o presidente que dá início a um movimento mais repressivo da ditadura militar. Eu não gosto de usar o termo presidente com esses canalhas, não. Eu prefiro utilizar o termo ditador, tá? Então ele vai ser o ditador que vai dar realmente início a uma pujança maior do aparelho repressivo contra aí os elementos subversivos da sociedade brasileira. O AI-5 em específico, como eu já falei para vocês, é o que vai chamar principalmente a luta armada contra a ditadura. E aí no debate historiográfico há uma certa divergência. Perdão. Se a luta armada ela começa por conta do segundo presidente ou do segundo ditador militar, tá? Isso seria ainda um início em 67, quando ele assume o poder, ou se essa luta armada contra a ditadura teria início com a implantação do AI-5, seria uma resposta ao AI-5. Esse é um debate que está em aberto, tá? Provavelmente nunca será fechado. Nunca será fechado. Diga. A professora Isla tá falando no WhatsApp. Que professora? A Isla. Já acabou? Já acabou, velho. Eu não sei, eu acho que. Acabou. Eu acho que é 8h15. Me desculpem. Eu ultrapassei meu horário, Não, foi mal. mas eu, de boa, só porque eu não sabia que era aula ao vivo dela, senão era de boa. Não, tá tranquilo. Tô fechando aqui. A gente vai dizer que esse debate está em aberto. Me lembrem que a gente parou aqui na próxima aula, pode ser? Beleza. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, prof. Tchau.